bom dia, preciosas do Senhor, bom dia, como é que você está? Como é que está o seu sábado? Sejam muito bem-vindos, vão entrando, vão convidando alguém, convida uma amiga, convida alguém especial para estar conosco nesta manhã preciosa. Seja bem-vinda, Angelita, Gilda, bom dia, bom dia. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito especial. E teremos uma convidada também muito especial, né? Nossa amiga, parceira Maitê. E ela já está chegando. Dá um oi aí, Maitê, quando você chegar. Mas eu quero lhe convidar a convidar alguém, tá bom? Boa tarde. Aí, a boa tarde. Tu é da onde, Angelita? Maitê já chegou, já está conosco, né? Angelita disse que lá já é boa tarde. Então, tu é de que país? Sejam bem-vindas. Convida uma amiga, compartilha com a amiga, tá bom? Chama alguém pra gente já começar falando sobre este tema, né? Mães da Suíça. Uau! Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Gilda. Mães atípicas, famílias atípicas nas igrejas, né? Quão importante a gente falar sobre isso, né? Um tema pouco falado, mas de extrema importância, né? E eu quero começar lhe dizendo algo. Eu quero começar falando algo muito importante com você. Salmo 139, verso 13, que diz assim: Pois tu formastes o meu interior, de tal maneira me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombroso e maravilhoso me formastes, e a minha alma o sabe bem. O Senhor formou de uma maneira assombrosa e maravilhosa. O Senhor teceu. E você imagina um artesão pegar ali linha por linha, tecer aquela peça. Imagina o Senhor fazendo isso com o seu filho, com você. Imagina o Senhor criando esse ser, essa criança que Ele lhe entregou de uma maneira especial. Quão lindo e quão profundo é isso, não é mesmo? Então, eu já quero convidar aqui a Maitê, mas que você já comece entendendo isso, né? Se você é uma mãe atípica, ou se você conhece alguém que seja assim, Olá, né? Que você possa ter esse... Bom dia, bom dia, você. bom dia. Você... Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Ah, agora sim, agora entrou. Estão me vendo e me ouvindo bem? Sim. Então tá O bom. pessoal tá ouvindo? Dá um joinha aí para ver se o pessoal tá ouvindo. Quem tá ouvindo ela? Tá tudo certo? Pronto. Tá certinho? Pronto. Maitê, meu amor, seja muito bem-vinda. Angelita disse que sim. Obrigada. Oi, Acredite Angelita, que eu lindona. fiz. Muito bom. Fique à Prazer falar com vontade. Pode falar vocês. um pouquinho. Tá bom, quero agradecer pelo convite. Tá bom aqui a imagem? Vocês estão conseguindo me ver Tá, bem? tá, dá Quero pra ver. agradecer a você, Dayana, minha conterrânea, né? Somos conterrâneas. Tive o prazer de conhecer a Dayana na conferência terapêutica. A gente tem aí feito uma conexão maravilhosa, né, através da mentoria. Então, eu quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com você e poder compartilhar aí um pouco da minha história, da minha experiência e ajudar também, né, algumas famílias, tá bom? Verdade. Então eu vou me apresentar para vocês, Sim. como a Dai, eu vou te chamar de Dai, né? Já falou, eu sou pedagoga, psicopedagoga, psicanalista clínica, né? Filha amada de Deus,
Sou mãe atípica, tenho um filho lindo de 5 anos, o Noah. Sou esposa e através da minha vida, da minha família, eu tenho o propósito de ajudar outras famílias a transformar suas dores em propósito, né? É Eu verdade. entendo que nenhuma dor é por acaso e toda dor tem um propósito, né? Deus quer fazer algo através dessa dor e Ele vai fazer e Ele tem feito através da minha vida. Muitas famílias têm sido alcançadas através da minha vida, do meu trabalho, do meu testemunho e eu glorifico a Deus por isso, né? Sou muito feliz e grata a Deus pelo que Ele tem feito, não só na minha vida, mas em muitas famílias. Muitas vidas têm sido ressignificadas, né? Então é um propósito lindo que Deus colocou no meu coração. E através da minha dor eu encontrei esse propósito. Vocês estão me ouvindo? Não sei se está ativo ouvir. Ah, tá, apareceu aqui que ativou. Voltou. Voltou? Tá. Voltou. Então, então falar um pouco, né, sobre o nosso tema, né, que é famílias atípicas na igreja, né? Como têm sido os desafios das famílias atípicas nas igrejas, né? Primeiro, para quem não entende o que é uma família atípica, né? É, tudo, eu vou explicar um pouco. Então, família atípica nada mais é uma família que tenha alguém, né, no seio familiar com algum diagnóstico, né? Algum que passa por algum diagnóstico e faz algum tratamento, tem desafios diários que uma família típica não tem, uma família tradicional não tem, né? Então são desafios diários que a gente aprende a lidar, aprende a conviver, né? E buscando alternativas e caminhos mais leves para trilhar aí uma vida mais tranquila, né? E nas igrejas a gente encontra um grande desafio, né? Para ir até a igreja. Então, o primeiro desafio que a gente encontra, aí já de cara, é encontrar um lugar para estacionar, né? Seja Ei, qual for, seja qual for o diagnóstico que você tenha, não só com criança, porque não é só criança, né? Que é PCD, que é a nomenclatura que a gente usa, né? Que é PCD. Então, o primeiro desafio que a gente encontra ao chegar na igreja, é encontrar um lugar para estacionar. Por quê? Muitas vezes não. Na, na prática, a lei ela não acaba não funcionando, né? Não só nas igrejas, mas na maioria dos lugares. Então, a dificuldade que a gente encontra é chegar e encontrar um lugar para parar o carro, estacionar e frequentar e ali participar do culto, né? Então, esse desafio já é grandioso para a gente. Por quê? Pensando numa criança, eu vou contar a partir da minha experiência, e aí cada um vai se enquadrar dentro das experiências que tem. Uma criança que precisa de um espaço para estacionar, porque precisa descer, colocar a criança numa cadeira, e também tem a questão sensorial, que a criança precisa, se a gente demora muito para encontrar um lugar para estacionar, a criança fica agitada, a criança fica angustiada. Então, esse já é o primeiro desafio. E aí a gente chega na porta da igreja e pergunta para o irmão assim: posso usar aquela vaga ali? E aí o irmão fala assim: não, não pode, porque é a vaga do pastor. Então, é um desafio a gente entender que o pastor precisa de honra, precisa sim, precisa de um lugar para colocar o carro dele, sim, mas existe uma lei que diz que o PCD precisa de um lugar para estacionar, um de lugar um modo geral, adequado. as atividades simples acabam se tornando um desafio, né? Que Coisas para simples do dia a dia se tornam um desafio, né? porque para uma pessoa comum, uma pessoa típica, uma família típica, qual é o comum? Chegar na igreja e estacionar aonde encontrar, seja longe, seja perto da igreja. Só que para uma família atípica, por exemplo, que tem um cadeirante, precisa estacionar preferencialmente na vaga pela qual a lei determina que tenha, em qualquer lugar, em qualquer instituição, seja igreja ou não, né? Então,
não encontra essa vaga porque essa vaga já está ocupada por alguém. Às vezes não é pastor, às vezes é alguém que chegou cedo na igreja para trabalhar, para preparar o culto, né? E colocou o carro ali naquela vaga. Mas vai chegar um PCD e vai precisar da vaga. E essa vaga ela não está disponível. E mesmo quando você pede, parece que você está pedindo favor. Não parece que você está pedindo para a pessoa cumprir uma lei, né? Porque a lei de Mas inclusão. tem gente que é uma falta também de conhecimento, talvez, de entendimento Sim, da necessidade real, sim, né? Muitas das tem. vezes não tem esse entendimento, né? Acaba Não, meio leigo nesse assunto. exato. Não, por isso que essa live é muito necessária, porque vai abrir a mente, sim, das pessoas e entender que não é favor, é lei, né? O pai e a mãe que sai para ir de casa para a igreja, ele já sai com receio, com esse receio. Será que eu vou chegar e eu vou encontrar um lugar para parar o carro? Será que eu vou conseguir? E aí às vezes sai de casa mais cedo para conseguir não tumultuar, para conseguir um espaço. E isso é antes de entrar na igreja. Isso eu já estou te falando o primeiro desafio antes de entrar, né? Claro, Que a maioria né? Então, a sua preocupação não é nem cultuar, a sua preocupação é chegar lá e Exa... encontrar um lugar para exatamente. você conseguir estacionar. Aí você entrou na igreja. Aí agora, qual é o desafio assim, no contexto geral? No contexto, Né? no Eu contexto tenho esse geral. entendimento primeiro. Oi? Pode falar, meu amor. Não, Pode falar. Eu ia porque falar se, assim, eu acho que esse entendimento, né? sim, tem que ter esse entendimento. E a gente tem que ter entendimento também que, assim, ó, eu sou uma pessoa, eu sou cristã há 12 anos, então eu já sei quais são as práticas e eu consigo relevar muitas coisas, né? Então isso não me impede de congregar, isso não me impede de querer ir para a igreja. Mas pensando em alguém que está ali, conhecendo ainda, indo ser evangelizado, uma pessoa que recebeu um convite de alguém e está indo para a igreja. Se ela encontra esse primeiro desafio, ela não volta lá mais, né? É muito difícil voltar lá. Se não conhece a palavra, se ainda está sendo evangelizada, é muito difícil voltar, por causa justamente de algumas outras coisas que ela já tem que enfrentar, desafios, e ela fala assim, não, deixa para lá, não vou mais. Então, chegou, estacionou, conseguiu entrar. Se ela passou algum estresse ali fora, se ela tem uma equipe ali de acolhimento que recebe ela como ser humano e não apenas como um PCD, ela já vai se sentir amada, já vai se sentir acolhida, já vai se sentir pertencente, né? Tem um grupo de acolhimento que receba eles como eles são, não simplesmente olhando para aquela dificuldade. Às vezes tem pessoas que são PCDs e você não percebe, tem surdos, tem pessoas que você não consegue perceber a deficiência. E aí, por isso, Sim. é importante você olhar para a pessoa e receber ela como apenas um ser humano, que precisa ser acolhido, que precisa ser amado, que precisa ser Com recebido muito bem, todo. né? Se tratando de família com criança, se tratando de uma família com criança, perguntar, né, para a mãe ou para o pai se precisa de ajuda, se está precisando de algo, se pode fazer alguma coisa para ajudar, né? Se, por exemplo, no caso de famílias que têm autistas, se é melhor estar mais perto, que o barulho incomoda muito, então perguntar para a família, Sim. vocês querem ficar mais perto do altar ou mais longe por causa do som? Como que vocês preferem? O que eu posso fazer para conseguir adaptar para vocês se sentirem confortáveis, né? Primeiro ponto. E Sim. aí a pessoa vai te falar, ou não, ela vai primeiro observar como tá. E aí no Ministério Infantil, quem chega com criança, né, tem a questão do Ministério Infantil. Então, entender que essa família que está chegando na igreja, muitas famílias estão chegando ainda com o processo de luto do diagnóstico. A gente vê hoje em dia que aumentou a quantidade de diagnósticos para autismo. Então, tem uma grande parcela de famílias que chegam com seus filhos autistas na igreja, né? Então, só que eles chegam ainda com a questão do luto, de ali não. Eles ainda estão naquele processo de aceitar, de entender, né? A Exatamente. princípio, né? Logo que você recebe o diagnóstico, né? Então aí você chega num lugar e aí
Claro que a pessoa não tem obrigação. É por isso que a gente está falando de primeiro buscar entender o conhecimento. Porque às vezes, como você falou, a pessoa não demonstra. Tem alguém ali, tem uma criança, vamos Não. colocar o contexto da criança, que ela já mostra, né? Sim. Ela tem alguma característica, ela já mostra. Tem mães que usam aquele cordãozinho, né? Que Sim. mostra que a Sim. criança tem, né? No autismo, Isso. né? Mas tem É. mães que não gostam de usar. Tem mães que não se sentem bem Exatamente. usando, tá tudo bem. Tem crianças que essa sensibilidade dela não é visível, Sim. né? Então, como é que faz? Assim, primeiro para você explicar, na verdade, para a pessoa, né? Porque é uma pessoa Sim. leiga, ela não entende, ela não sabe, e Sim. para que esse ambiente se torne também confortável para a criança, né? Como é que a Isso. gente consegue assim encaixar esses dois pontos, Maite? Sim. É, a gente sabe que o primeiro ponto é o acolhimento, acolher a criança, abaixar, né? As tias do Ministério Infantil já sabem como receber as crianças ali na igreja. Então, se perceber que a criança está muito agitada, chamar a mãe, conversar de canto com a mãe, perguntar se tem alguma particularidade da criança que eles precisam saber, né? Sim, A mãe, ela sabe detalhes de qual é o comportamento da criança. Às vezes não, às vezes pode ser que acabou de pegar o diagnóstico da criança, a mãe está tão aflita que ela foi para a igreja ali tentar buscar uma resposta, né? E ela nem ela sabe explicar como que o filho dela funciona, mas sempre é ouvindo, verdade. ouça. Como que está o processo? Ele tem, e assim, nunca perguntar qual que é o diagnóstico, nunca perguntar. Sempre oferecer ajuda. Como eu posso te ajudar? Como eu posso, qual que é a melhor maneira do seu filho se sentir confortável na salinha com as crianças? Qual a Isso é orientação importante. que isso, sempre ouvir a mãe ou o pai. Às vezes o pai é muito próximo da criança também, conhece muito como a criança funciona. Ou às vezes se a criança não quiser ir para a salinha, é bom respeitar. Ou então convidar a mãe para ficar na salinha junto com a criança, até a criança conseguir se sentir bem para ficar ali sozinha. Então a mãe fica uns 10 minutos e depois, quando a mãe perceber que a criança já está ali enturmada com as outras crianças, sair aos poucos. E sempre deixar essa porta aberta entre a família e o Ministério Infantil, sempre para o diálogo, né? Então, sempre o papel da igreja vai ser apoio, sempre, sempre receber. Os pais também precisam ser cuidados, não só a criança. Né? Então, percebeu que uma família atípica está chegando na igreja, começou a frequentar há pouco tempo. Então, se aproximar, tentar se aproximar dessa família, sempre com acolhimento, sempre dizendo para eles que eles são importantes, independente do diagnóstico que eles carregam, sabe? É que Então, as pessoas acabam, às vezes, até por falta mesmo de entendimento, eles acabam afastando, né? É assim, afasta aquela criança, afasta aquela família, e isso torna também essa, como você falou, às vezes é uma pessoa que acabou de chegar, às vezes é uma é, pessoa, um novo convertido, às vezes é alguém que já veio de um outro ministério, né? isso, Então esse acolhimento é extremamente importante para qualquer pessoa. Mas quando se exatamente. trata de uma família, de uma criança típica, eu acho que precisa um pouco mais, né? Sim, Porque, por exemplo, tem crianças que elas já ficam mais agitadas. E aí vem alguém ali e com aquela brutalidade, com aquela ignorância e trata aquela criança mal ou trata aquela família mal. Ah, mãe, segura seu filho, mãe, você é, não educa seu filho e não isso, entende que é uma limitação da criança, né? exatamente. Ela fica um pouco mais agitada com barulho ou Fica, com certo tratamento, ou fica, então ela fica mais quieta. E é preciso entender essa limitação da criança e sim, também respeitar a família como um todo, exato, né, Maite? exato, sim. E também assim, a gente não sabe como aquele pai e aquela mãe está por dentro ali. Se eles aceitaram aquele Sim. diagnóstico, se eles ainda estão passando pelo processo de aceitação ou de luto. Então, acolher aquele pai e aquela mãe, ouvir o que ele tem para dizer, não perguntar, mas se colocar à disposição para ouvir, para acolher, sabe? Promover encontros. Se aquela família decidiu congregar naquela igreja, então os líderes, né? O papel é promover reuniões mensais que sejam, porque os pais, as famílias atípicas, eles não podem estar sempre na igreja porque os filhos passam por muitas terapias. Então, eles não conseguem estar constantemente nos eventos da igreja, né? Justamente por causa da rotina que é muito
às vezes puxada, né? Então, o que que faz? Sim. Promover palestras de autocuidado, que é o que a gente vê muito, a gente tem visto muito, palestra de autocuidado, palestras só para os pais, homens, palestras, grupos só de homens, grupos só de mães, fazer palestras para mães atípicas, Fora promovendo. daquele horário ali, né? Oi? Até fora daquele horário ali do culto mesmo, né? Um outro dia, um outro horário para que essas mães consigam estar presentes, né? Isso. Exatamente. Exatamente. Promover, exatamente, visitas nas casas. Isso primeiro, antes de tudo. Perguntar se a pessoa precisa, se a pessoa quer essa visita, porque muitas vezes as pessoas também não têm tempo para receber as visitas, porque às vezes a boa Sim. intenção, a gente tem a boa intenção, não, eu vou lá te visitar, eu quero estar perto, eu quero participar da sua vida, mas precisa também respeitar o tempo da pessoa e entender se realmente eles querem e eles podem receber aquela visita para não se tornar algo inconveniente, tá? Então, Exatamente. entender que assim, ó, você promover como igreja uma rede de apoio, mas antes dessa rede de apoio vocês precisam entender se as famílias querem, ou seja, por que que acontece muitas vezes? Ela não tem tempo de receber visita porque ela está saindo para uma terapia, ou ela não tem tempo de receber visita porque ela está fazendo atividades de estimulação com aquela criança justamente naquela hora daquela visita. E ela não pode parar para dar atenção à visita. Então, antes de fazer a visita, perguntar quais são os dias e horários que eles podem e se podem ir fazer a visita, né? Porque a intenção é válida. A intenção é muito válida, mas muitas vezes pode, ao invés de ajudar, acabar atrapalhando a rotina daquela família. Porque tem criança que tem horário para dormir, tem criança que às vezes faz soneca à tarde, é bem no horário da soneca que a visita chega, e a criança acorda e desregula. Então tem que ter esse cuidado, né? Sim. E também Maravilhoso. tem uma questão também que eu quero trazer, essa questão do contato. Eu sei que as igrejas elas fazem contatos depois, né? Principalmente se é visitante, foi visitar uma igreja, pega o contato, liga depois, procura. Então, antes de também fazer esse contato, perguntar: você gostaria que a gente fizesse um contato com você durante a semana para fazer uma oração ou para fazer algum auxílio? Você precisa da gente de alguma forma, de indicação de algum profissional? Né? Sempre, mas isso não no primeiro contato, não na primeira conversa. Conforme você vai se relacionando com essa família, você vai ouvindo e entendendo quais são as necessidades delas, né? Então, como igreja, a gente sabe que tem muitos profissionais na igreja, né? Tem fono, tem psicólogo, e às vezes ali, numa conversa com a mãe, você percebe que aquela criança precisa de um psicólogo e ela não tem condição de pagar. E aí, Sim. voluntariamente, algum psicólogo da própria igreja se levanta para ajudar aquela criança, né? Mas Maravilhoso. Mas, é, é através mas desse você, contato. você como uma mãe, né? No começo, no início, Uhum. claro que tem essa questão da igreja acolher, né? Sim, Mas você sentiu, assim, quando você chegou, você também estava um pouco reservada, né? Porque acontece também, né? Da mãe chegar ali, ela já tá tão machucada também, ela já tá tão ferida, já tem muito essa questão do preconceito, dos olhares, desse afastamento, que às vezes ela também não se permite, né? sim. Ela chega, ela fica ali, ela acaba se isolando, ela não dá essa liberdade para a pessoa chegar, ela não dá essa liberdade para que alguém possa entender, né? Porque Sim. ou ela não entendeu ainda, ou ela já está tão ferida que ela não quer realmente essa aproximação, né? E ela acaba também tirando, muitas das vezes, da criança a própria autonomia, né? Porque Sim. tem crianças que já são. Precisa, na verdade, né? Ir Sim. fazer, falar, chegar, se expor. E às vezes a mãe, por medo de aquela criança ser ferida, né? Claro que é um medo Sim. válido, ela Sim. acaba reservando muito aquela criança do convívio com as pessoas, né? Exatamente. Sim, é assim, as famílias, normalmente, a gente chega na igreja com muito medo. Medo de tudo, receio de tudo, medo do tipo, será que vão aceitar meu filho como eles são? Será que eu vou ser, será que eu não vou ser julgada? Será que eu vou ser vista como uma pessoa comum, que é o que eu espero, né? Será que as pessoas não vão me olhar com um olhar de dó? Então, são esses medos e são essas inseguranças que as famílias chegam, que a grande maioria chega, né? Eu,
como eu te falei, eu tenho 12 anos, né, que eu sou cristã, né, e eu não tive esse problema, né, porque as pessoas que estavam comigo acompanharam todo o processo desde o início, né, de diagnósticos e tudo mais. Porém, tinha, sim, algumas pessoas que mesmo vendo, acompanhando, ainda, porque aí é da pessoa, né, isso, faz comentários que não deve fazer, mas eu também já sabia me posicionar, né? Porque eu fui buscar conhecimento também sobre isso, para saber como me comportar em meio a atitudes de outras pessoas que não conhecem, que não sabem, né? Aquele preconceito velado que a gente vê, que não é porque a igreja que não tem, tem sim, tem o preconceito velado. O que é o preconceito velado? É as pessoas fingirem que aceitam seu filho como é, quando na verdade o olhar da pessoa diz outra coisa totalmente diferente. O olhar de dó, o virar para você e falar: nossa, mas ele não parece que ele tem isso que você está falando, ele não parece que ele é essa pessoa que você está falando, sabe? Então, são coisas que as famílias ouvem e faz com que elas se fechem. Isso é um fato, né? Então, ter ali pessoas preparadas para saber discernir isso é muito importante nas igrejas, né? Então, entender que a igreja é um lugar de proteção, de acolhimento e de amor. E que isso seja de fato na prática, que aconteça de fato na prática, né? Esse cuidado, né? Porque aí a gente entende que não tem a ver com um diagnóstico, não tem a ver com. Tem a ver com uma pessoa que não se desenvolve por si mesma, não desenvolve as relações e não percebe que ela está sendo inconveniente com a família quando ela faz algum tipo de comentário, né? E também a falta de conhecimento faz isso com as pessoas, a gente entende. Então, a gente que estuda e a gente que entende passa a ser pessoas compreensíveis com pessoas inconvenientes, né? Entendendo Exatamente. que Entende que é uma limitação dela, a gente entende que é uma falta muitas vezes, né? isso, Algumas pessoas realmente entendem, sabe, conhecem, mas na sua grande maioria as pessoas realmente não têm esse entendimento, não têm não, esse conhecimento, é, né? Não conseguem entender, tem essa própria limitação, né? Mas o que é exatamente, importante a gente falar? Exatamente, não separar. Olha, essa aqui é a família típica e essa isso, daqui é a família atípica. sim, Não existe essa não, separação. Não existe sim, no reino essa separação, né? exatamente, Cada um tem uma função, cada um sim, tem sim, a sua é, maneira com o salmo. Deus, ele lhe fez dessa forma, ele fez o seu filho dessa forma, né? exatamente, Ele lhe teceu, ele lhe criou. O que é que a gente precisa? Primeiro, até trazer para muitas mães que não aceitam esse diagnóstico. O sim, seu filho ou qualquer parente seu não é um diagnóstico. não, Ele é o seu filho. Acho que a sim, primeira pessoa que precisa entender e aceitar isso são os próprios pais. Né? Às exatamente, vezes, claro que é natural. Ele cria ali um cenário, ele cria ali uma expectativa, ele cria ali naquela gestação muita expectativa naquela criança e vem diferente exatamente, daquilo que ele viveu, então ele vai se sim, frustrar. Aí que sim, entra, acho que você falou do luto, né? Também é um luto, né? sim, Essa questão, a minha expectativa toda foi frustrada. Então o próprio exatamente. pai, ele precisa primeiro ele buscar o conhecimento, porque como é que ele vai falar para alguém algo que ele não sabe, ele não entende? Então ele Exatamente. precisa primeiro, né? Maite, buscar Sim, esse conhecimento, entender como é que o filho dele age, reage, sim, entender qual a limitação, que não é birra, que não é exa frescura, que é uma limitação exatamente. realmente daquela criança. Sim, Buscar esses profissionais. E também o pai em amor, porque às vezes o pai quer obrigar a pessoa a entender, né? Quer obrigar a pessoa a é, aceitar. Não, explica, conversa, sim, né? isso. Você, como pai, pode promover esses encontros. Poxa, eu queria aqui fazer um encontro, eu queria aqui. Claro que você, como já é psicanalista, já tem essa liberdade, já entende isso, né? Aí a Dani falou aqui, Sim, sim, isso é um luto, sim. né? E toda Você família pode promover. típica, ela passa ou passou pelo luto em todas as fases do luto. Ela passou. Sim, Todas as famílias que recebem um diagnóstico, elas passam por esse processo, né? sim. É um Entender, processo muito, sim, assimilar, né? sim. E E, aí, e, e como foi que você chegou assim, como foi que você chegou assim?
É porque o No é uma graça, né? O No é fora da curva, né? Ele já É, contagia com o sorriso dele, ele já chega chegando, ele já tem a autoestima dele muito bem criada, é, muito bem desenvolvida. Mas é uma criança que isso, não tem assim, todo esse amparo, né? sim. É, que você já deu pro filho até porque você já buscou estudar sobre isso, né? Então, o que é que a gente pode dizer assim para essa mãe que está começando, que recebeu esse diagnóstico agora, e também para essa igreja de uma forma geral receber essa família com mais amor e com mais acolhimento, né? O Isso. que é que você Como mãe, diria para como mãe, o que eu tenho, como família atípica, é sempre que você chegar na igreja, chamar, né, o pessoal, se for criança, se for um pai de criança, chamar o Ministério Infantil, conversar, explicar a necessidade da criança, como que a criança funciona, né, e se deixar aberto para o que eles precisarem, né, caminhar junto com o Ministério Infantil, né, é muito importante isso, passar as particularidades da criança, se colocar à disposição para isso. Porque, sim, o Ministério Infantil, não só o Ministério Infantil, mas toda a igreja, precisa se preparar, precisa buscar conhecimento para receber essas famílias, né? Sim. E sim, as famílias buscam conhecimento, têm buscado, na grande maioria as mães fazem isso, né? Os pais são mais resistentes, mas as mães buscam conhecimento para ajudar os filhos, né? Mas a igreja tendo esse papel de acolhimento, de fazer a criança se sentir pertencente naquele lugar e aí preparar um ambiente adequado para essa criança também, criar uma salinha onde vai ter, vamos dizer assim, condições para que essa criança se sinta confortável. Então, por exemplo, na questão sensorial, se tiver um abafador, um fone de ouvido, algo que vai fazer com que o barulho fique menor para aquela criança, muitas famílias levam para as igrejas já o abafador, já levam o que a criança gosta, mas quando não levar, por que não preparar? Né? Eu lembro que, por exemplo, deixar colchões, você não sabe de onde está vindo essa criança. Às vezes a família levou a criança para o parque, passou o dia inteiro no parque com aquela criança e ela chega exausta, né, na salinha. A única coisa que ela quer fazer é dormir. E aí ter um colchão para colocar para a criança encostar ali e dormir, né? Às vezes ela está super irritada. A criança chegou de um passeio, passou o dia inteiro passeando e foi para a igreja. De lá do passeio ela foi para a igreja. Acontece muito. E aí chega na igreja, ela já chega cansada, ela não quer saber de participar do Ministério Infantil, mas ela quer estar junto com as crianças. Então, a líder ali do Ministério Infantil acolher, perguntar para a criança se ela quer deitar, se ela quer sentar, porque às vezes ela está agitada porque ela só está com sono. Às vezes não é nada demais, às vezes ela nem está desregulada, às vezes Sim, ela só está cansada e ela certo. só quer descansar. Eu já tive essa experiência de pegar uma criança nesse sentido. E aí eu simplesmente ofereci um colchão, ele sentou e ele dormiu sentado. E quando eu fui no final do culto conversar com o pai falou: a gente passou o dia inteiro no parque brincando e ele estava cansado. Né? E ele Sim. tinha. Parece, né? E parece assim, parece coisas tão pequenas e tão simples. Parece até assim, ó, Simples, nossa, que bobagem. Mas sim, não é, porque se aquela família ela se sente acolhida nesse ambiente que naturalmente já tem que acolher qualquer pessoa, sim, né? sim. Naturalmente o ambiente da igreja é esse ambiente de acolhimento, mas se essa mãe, essa família, ela sente acolhida e não excluída ou separada, ela É, vai buscar, ela vai vai, permanecer na igreja, porque senão ela vai, acaba esfriando muito a sua sim, fé, né? Ela acaba entendendo que vai, aquele lugar, ela ama Cristo, ela quer buscar, ela sim, quer servir, ela quer que o filho dela esteja naquele lugar e tenha convívio com outras pessoas, mas ela não se sim, sente abraçada, acolhida, sim, amada naquele lugar, né? Então acaba se exatamente, tornando um peso muito grande, né? sim, Então é claro que isso também não é motivo. Se não tiver, você vai, você prepara, você faz o seu cantinho, você se organiza. Mas a exatamente, igreja, como corpo de Cristo, podendo oferecer esse acolhimento para essa pessoa, né, ela vai se sentir muito mais sim, amada e protegida naquele lugar. Ela vai sentir, poxa, eu vai, posso ir ali, eu posso estar vai, ali. Ali sim, realmente reflete, né, aquilo que é sim, pregado, aquilo que é falado, aquilo que a gente espera realmente encontrar em qualquer lugar que a gente chegue. Né? O que é que a gente entende? exatamente,
sua mãe atípica, a sua família atípica que vai ser recebida dessa forma? Não, mas ela Não, precisa de uma atenção um pouco maior, né? precisa. Ela precisa de um cuidado Muito. maior. A criança, ela tem uma limitação um pouco maior, uma acessibilidade Sim, maior, né? Então, assim, de um modo geral, sim. todo mundo precisa ser acolhido, amado, protegido. Mas Sim, a família, sim, a criança, eu acho que de uma exatamente. maneira um pouco mais especial, né? Sim, sim, com certeza. E como a gente, eu estou falando no âmbito de criança, porque criança a gente sabe que é uma demanda, tem acontecido uma demanda muito grande nas igrejas, né, de crianças, né, atípicas. Então, assim, o Ministério Infantil fazer, né, encontros, treinamentos de como melhorar esse ambiente para essas famílias, né, de como acolher essas famílias, buscar conhecimento de cada caso, de como, né, se preparar para receber. Então, de preferência, na hora de fazer a escolha das pessoas do ministério, escolher de preferência pedagogos, psicopedagogos, profissionais que tem dentro da igreja que pode auxiliar esse essas crianças, né? Então, por exemplo, um projeto legal é construir uma anamnese quando receber essas crianças na igreja. É, chamar os pais para uma reunião, fazer uma anamnese inicial. O que é a anamnese? É uma entrevista com os pais sobre todas as características da criança, se existe algum diagnóstico fechado, se já fechou, se precisa de alguma orientação profissional para isso, se está enfrentando alguma dificuldade, qual a dificuldade que está enfrentando, como que a igreja pode ajudar nesse sentido? Não tem como a família não se sentir acolhida com um tratamento dessa forma. Eles vão falar, eu encontrei o meu lugar, é aqui que eu preciso ficar, sabe? E ali, como Exatamente. igreja, como família, como corpo, né? Se sentir pertencente, entendendo que eu não estou sozinha. Eu tenho pessoas que podem me ajudar, que podem me direcionar. Acho que a Dani escreveu alguma coisa aqui. Essa aceitação Ela foi o que falou, fez. Uhum. foi o Tem um que menino que fez estava ela, na igreja. sim, torna mais leve, na verdade, né? Porque como você falou, já é uma rotina tão pesada, e vai para físio, e vai para fono, e vai para isso, para aquilo, Sim, é tanto médico, é tanta coisa, a rotina já é muito cansativa, muito exaustiva, né? exatamente. E aí, quando você Sim. chega no final do dia, eu vou cultuar, eu vou adorar, eu vou servir. Então, você precisa desse cuidado, né? Desse abraço, desse acolhimento, dessa ajuda. E também, assim, dá a essa mãe, essa família também alguma função. Também dá a ela algum Sim, trabalho, mesmo que seja mínimo, né? Mesmo que seja mínimo, mesmo que esteja ali no dia e na hora ali, né? Claro que talvez ela não tenha condições de pegar um trabalho externo, uma coisa muito maior. Mas dá a ela alguma coisa para ela fazer ali também, ali naquele momento. Você acha válido? Porque senão eu acredito que ela acaba se sentindo um pouco excluída também, não? não, é assim, ó, a rotina de uma mãe atípica, ela é extremamente, vamos dizer assim, extremamente cansativa, tá? A palavra é essa. Então, Sim. assim, lógico que sim, se a pessoa se sentir confortável para servir na igreja, não tem nada que impeça ela, tá? Mas deixar isso aberto para ela escolher. Você gostaria de participar em algum departamento da igreja? Deixar isso um espaço livre para ela escolher. Ah, desculpa, tá passando um barulho aqui na avenida, barulho de política. Deixa eu fechar. Fechar. Normal. Carro de som de política. Mas assim, sempre deixar a escolha por parte dessa mãe. Por exemplo, como que ela pode contribuir? Mesmo que ela não trabalhe, que ela não tenha nenhum serviço. Mas só de você chamar ela e perguntar para ela o que a igreja poderia fazer ou melhorar para que as famílias atípicas pudessem melhorar, estar se sentindo pertencente nas igrejas, só a opinião dela já. Ela vai falar assim, Sim. não, eu só Sem preciso. obrigação, né? Sem jogar mais esse peso assim sobre ela, e ela sentir que ela é obrigada a fazer, né? Mas ela sentir Isso, realmente essa abertura, né? exatamente. Ela vai falar assim, olha, eu só queria sentar na cadeira do fundo. E toda vez que eu chego, a cadeira do fundo tá lotada, tá cheia. Por que a cadeira do fundo, no caso de autismo? Porque está longe do barulho da bateria, da caixa de som, e a última cadeira para ela é o lugar mais confortável para ela sentar com o filho dela.
Entende? Uau, Então são coisas simples. Então é só ouvir o que ela tem para dizer, porque dentro das necessidades dela, você vai. Isso ela já está ajudando muito a igreja, porque uma opinião de uma mãe atípica faz com que transforme a igreja por um todo em relação à acessibilidade, né, em sim. relação a ambiente adequado para que as crianças cheguem e se sintam bem, né? E ela consiga assistir o culto todo, sem precisar ninguém ficar chamando ela o tempo todo, porque a criança dela vai estar lá adaptada no ambiente, né? Ah, Então, é só isso, é só uma conversa. O servir, eu vejo assim, o servir das famílias atípicas, de início, é mais isso, é a opinião, como pode melhorar, como pode fazer. Porque muitas vezes eu me vi nesse lugar de pedir, ó, você pode fazer dessa forma, você pode me propor isso, e as pessoas dizerem sim, mas na prática não acontecer, entende? sim. Então, olha, eu preciso de acesso para isso aqui. Tá bom, a gente vai fazer. E todo domingo eu chegava e não tinha. Então, assim, são situações que você não vai, lógico, deixar de frequentar. Eu não posso deixar de ir para a igreja porque não tem isso que eu pedi, né? Mas se querem ajudar, se querem incluir, essa é uma das opções, escutar quem mais precisa. Porque se qualquer projeto, empresa, qualquer lugar que você vai fazer um projeto, você vai ouvir opiniões dos seus clientes, você vai ouvir opiniões do que é melhor para os seus clientes, para as pessoas que vão usar aquele benefício. Então, se você ouve e você simplesmente diz sim e não faz, se no caso de famílias que estão sendo evangelizadas, é muito difícil eles voltarem. Mas nos casos das famílias que estão, a gente acredita que sim, que nós somos a diferença, que nós vamos fazer a diferença naquele lugar. E através de nós, a gente vai adaptar aquele lugar para que outras famílias cheguem e não tenham a mesma dificuldade que a gente teve, Sim, né? Então, assim, é hoje, assim, o lugar onde eu frequento hoje, eu não estou na mesma denominação de que eu, né, de que eu entrei há 12 anos atrás, mas, assim, a gente vê que não é só a igreja, vamos dizer assim, porque é aquela igreja que não inclui. Não, as igrejas precisam ser treinadas sobre inclusão. As igrejas precisam buscar conhecimento sobre inclusão, né? Porque ainda está em falta muitas coisas. Tem muita gente com boa vontade, mas sem conhecimento. E sim. só boa A vontade. do conhecimento, né? A gente parte de primeiro entender o que é, né? Buscar realmente esse conhecimento, esse entendimento, né? Exato, E aí procurar ajudar da melhor forma, né? Mas assim, poxa, eu não tenho sim, uma estrutura, não posso, não tenho condições, não dá ainda. Então abraça, recebe, exato, ama, recebe. acolhe. Aí já vai Exatamente. ser metade do caminho andado, né, Maite? Sim, Mas assim, muito. então, para a gente caminhar para o fim. Qual recado tem assim especial você deixaria então? Primeiro para essas famílias, você como mãe que sabe, que entende, que conhece a dor dessas famílias, né? O que é que você deixaria então assim de recadinho para essas famílias? Para as famílias que vão para a igreja, não desistam, continue, permaneçam. Através da vida de vocês, através da sua família, você vai fazer a igreja se mover, mesmo se ela não estiver se movendo. É através da sua vida que você vai trazer a mudança e a inclusão para aquela igreja, porque eles vão olhar para vocês e vão ver a gente precisa se mover. E para as igrejas, sejam treinados, busquem treinamentos, conheçam sobre inclusão, leiam, se importem, porque isso é lei, não é favor. Entenda que existe uma lei que precisa ser cumprida e se esforcem para buscar conhecimento, para saber como receber essas famílias. Porque a maior dificuldade que eu percebo é isso, é a falta de conhecimento das famílias, por não saber das famílias, as dificuldades que as famílias têm nas igrejas é por encontrar pessoas que não sabem como ajudar. Elas querem ajudar, mas elas não sabem como. Então, o conhecimento, o buscar conhecimento, a Bíblia já fala, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, então busque conhecimento.
busque qual é a melhor forma de receber essas famílias e tenha certeza que uma família bem recebida, uma família típica bem recebida na sua igreja, tenha certeza que não vai ser só ela vai contar para outras famílias e ela vai trazer Eu, mais famílias atípicas, porque ela sabe que lá eles vão ser bem recebidos e por isso eles vão querer ir lá. Surdo, por exemplo, colocar um intérprete de Libras nas igrejas, pode saber que não vai ficar só um surdo naquela igreja. Se tiver um intérprete de Libras, você vai ter um grupo de surdos indo para aquela igreja só porque lá tem intérprete de Libras. Eles buscam, eles anseiam por isso, eles anseiam por acessibilidade. E uma parcela da comunidade surda não vão para a igreja, não são evangelizados, porque não tem intérprete de Libras nas igrejas. E é necessário. exatamente, né? Que maravilha, que riqueza de informações, que preciosidade. Amém. É isso, né? Que essas pessoas possam alcançar esse entendimento, esse conhecimento, levar para outras pessoas, a entender também a limitação da igreja, né? Não culpar também só a igreja, mas que haja essa concordância entre a família e a igreja, né? E a gente vai crescendo em amor, vai crescendo em graça, vai crescendo em entendimento, e o Isso, evangelho vai ser expandido, né? E o nome do Senhor vai ser sempre vai. glorificado, né? Sempre. Mas é maravilhoso, né? Quando a gente entende isso, tudo fica mais leve, a família fica mais leve e o diagnóstico não se torna um peso, né? Fica algo Sim, mais leve, né? exatamente. Então, assim, mas muito, muito obrigada. Foi uma preciosidade lhe ouvir. Cadê a Noah? Era pra Noah Que aqui com a bom. gente também. Não, eu não preparei ele para trazer ele para cá, mas ele gosta, viu? Se eu tivesse falado para ele que ele ia participar, ele ia Ele estar vinha. aqui todo empolgado. É, ele gosta, ele gosta de se adaptar a tudo isso. É que ele até pede, né, para eu fazer um canal para ele no YouTube, porque ele vai ser uma bênção na vida das pessoas. Mas a mamãe ainda não tem tempo para colocar ele lá e ficar alimentando ali os vídeos, mas assim, Deus vai preparar também esse tempo, o tempo dele vai chegar, né? E ele está lá com o papai, hoje é o dia de ficar com o papai, mas tá brincando lá. E aí daqui a pouco eu vou encontrar com ele. Mas eu agradeço pelo carinho, agradeço pelo convite, agradeço pela confiança, né? As meninas que passaram por aqui, né? As meninas da E as mentoria, meninas tá, também, as tá, meninas lá, isso, maravilha. estão É todas até a aí, Angelina obrigada pelo apoio. da Suíça, gente. A nossa live chegou na Suíça, ó pra isso aqui. É, Angelita é amiga intercessora, uma bênção, amada. Então, Deus ele é maravilhoso, né? Porque ele nos conecta, né, com pessoas que realmente têm a essência do propósito, né? Então, isso é maravilhoso. Então, me coloco à disposição, é um prazer poder ajudar. Você que se identificou com essa live, teve alguma dúvida, é do Ministério Infantil. Eu trabalhei 10 anos no Ministério Infantil, tenho experiência aí para compartilhar. Então, quem tiver dúvida de como fazer adaptações para crianças, seja lá qual seja o diagnóstico, pode entrar em contato comigo, que eu terei o maior prazer em ajudar. Né? Precisamos fazer mais lives sobre isso, sobre esse tema. Precisamos falar mais sobre isso para trazer também esse conhecimento para essas famílias, né? Sim. Então, muito obrigada. Obrigada por estar aqui, por essa conexão maravilhosa, pelo tempo de vocês de estarem aqui. E Eu que é isso, agradeço, né? muito, muito obrigada. Foi maravilhoso. Meninas da mentoria, meninas que não são da mentoria, muito, É, muito somos obrigada pela presença de vocês, viu? Um beijo, um sim. cheiro. Vou deixar Deixa, salva, né? Mas deixa deixa salva. sim, porque E eu vou aí depois, compartilhar com algumas pessoas que trabalham em Ministério Infantil também. pronto. E aí vocês compartilham, manda para alguém. É, E obrigada, viu? Um tá bom. cheiro, Um beijo beijo para e até a você. Tirou foto aí de quem puder tirar próxima. foto? Eu não Qual a nossa. tirei. Quem puder, Tira aí, meninas. Tira as meninas que tá aí, depois manda pra gente. é. Dani, beijo, meu amor. Muito obrigada Beijo, por você estar Dani. comigo. Beijo, Angelita. Tirou? Quem Eu não sei se as meninas tirou e tiraram. puder me mandar, eu não tirei, mas depois a Tá gente bom? deixa salvo, a gente consegue tirar. Tá Pronto, bom? maravilha. Um beijo Beijo, para beijo. vocês. Tchau, tchau.
Tchau, 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 tchau. Vou pessoal. sair aqui. Vamos sair.